Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que cada um de vocês esteja com muita saúde. Vamos dar sequência no nosso conteúdo. Na aula passada a gente encerrou nosso conteúdo falando aquilo que não é objeto de ADI e de ADC. Recomendo, por gentileza, se você ainda não assistiu a aula, volta lá e assiste. Professor, eu assisti a reunião do Zoom do dia 30 de março. Pessoal, tem pelo menos 2 blocos de assunto novo que a gente não conseguiu abordar pelo Zoom, por conta ali da inconsistência, dos atrasos, do microfone que funcionava e não funcionava, a internet caindo. Então, eu achei melhor gravar pelo menos as partes 3 e 4. São de conteúdo que a gente não falou no Zoom. E hoje a gente dá sequência aqui com o objeto da ADPF e a gente vê até onde a gente consegue ir, gravando aí mais uma aula de mais ou menos 1 hora com 4 blocos de 15 minutos. Beleza? Pessoal, seguinte, é bom a gente dar uma olhada de novo, bem rápido, inclusive já com tudo marcado, no que é ou não objeto da ADI e da ADC. Eu falei para vocês que a gente tem que examinar de várias maneiras diferentes. Eu lembro a vocês o seguinte, olha, o STF ele vai estar adstrito ao pedido. Isso aqui vai funcionar tanto para ADC, quanto para DPF, quanto para ADI. Ok. Se eu estou impugnando o artigo 5º da Lei 20.050, ok? O STF ele vai examinar a constitucionalidade ou a falta de constitucionalidade do artigo 5º da Lei 20.050. Ele não pode ir a mais ou a menos. Ele tem que olhar, ele tem que se pronunciar sobre a minha dúvida, se é ou não constitucional. Eu posso até me arrepender, mas eu não posso desistir da ação. A ação vai continuar seguindo até que o STF tenha uma decisão final ou que, na medida do julgamento, essa lei ela seja revogada. Beleza. Ah, William, então quer dizer que se eu tenho um decreto regulando esse artigo 5º, ele não pode ser objeto do controle de constitucionalidade? Pessoal, a gente falou isso na aula passada. Pode sim. A inconstitucionalidade, ela pode ser declarada no caso de inconstitucionalidade interdependente. Então, se eu tenho uma lei, se eu tenho um decreto que regulam aquele dispositivo que eu estou atacando. Então, por exemplo, eu dei um exemplo para vocês no bloco passado. Olha, se eu estou falando da inconstitucionalidade do artigo 5º e o artigo 6º é só a regulamentação, a melhor explicação, eu coloco aqui, olha, o Conselho, artigo 5º, o Conselho Nacional do Meio Ambiente tem o poder de veto em matéria ambiental a decisões do Presidente da República. Aí eu boto lá, a reunião para vetar uma decisão do Presidente da República deve ser aberta com quórum mínimo de maioria absoluta e a votação deve se dar por 2/3 dos membros. Bem, se eu estou afastando a constitucionalidade do artigo 5º e o artigo 6º vai legislar ou vai aprofundar como se dá aquela decisão que é inconstitucional, não faz sentido manter. Se é da mesma lei, pessoal, ou então, mesmo que não sendo da mesma lei, mas são de normas de mesmo grau hierárquico, nós vamos falar de uma inconstitucionalidade por interdependência horizontal, porque não vai haver hierarquia entre essas duas normas. Agora, se eu não estou falando do artigo 6º, que vai regular, mas um decreto do Presidente da República que está regulamentando isso, mesmo assim foi declarado inconstitucional o artigo 5º, é claro que eu vou ter uma inconstitucionalidade interdependente, vocês podem chamar também por arrastamento, daquele decreto que não faz sentido, por mais que o decreto seja legítimo, esteja coerente com o ordenamento jurídico, mas se ele vai regulamentar um dispositivo que foi afastado do nosso ordenamento, não faz sentido manter aquele decreto. Então eu vou falar de uma interdependência vertical ou de uma inconstitucionalidade vertical. Esses dois conceitos aí, pessoal, a interdependência e a inconstitucionalidade consequente, são conceitos não excludentes, mas complementares. Tudo bem? Eu falei para vocês que, ao analisar a inconstitucionalidade, o
STF, no caso da defesa da Constituição Federal, vai ter que se manifestar previamente sobre a questão da matéria, a questão do tempo e a questão espacial desses atos normativos. Além do mais, eu deixo claro para vocês que ADC e ADI vão discutir, vão debater a constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou de uma lei ou de um ato normativo dotado de generalidade e abstração que estejam vigentes e eficazes e violem diretamente a Constituição. Então, nessa questão material, eu tenho que ter uma violação à Constituição. Quanto ao tempo, eu tenho que ter uma norma que ela esteja vigente e eficaz e que ela tenha sido editada depois da norma parâmetro. Ok. Além disso, pessoal, quanto à modalidade espacial, eu adianto para vocês, a gente já viu, por isso que eu estou fazendo aqui uma revisão, que essa lei ou esse ato normativo só podem ser controlados por ADC se for uma lei federal. Pode ser controlado por ADI se for federal ou estadual. Daí essa manifestação de uma perspectiva local. Pessoal, olhando para isso, então a gente tem uma grande quantidade de atos normativos, uma grande quantidade de leis que a gente pode, em tese, observar sua constitucionalidade por ADI ou ADC. E aí fica mais fácil a gente fazendo a negativa. Então, o que é que não pode ser? Não pode ser atos tipicamente regulamentares. Por que não, William? Porque se são tipicamente regulamentares, eles estão regulando uma norma abaixo da Constituição e não uma norma constitucional, ok? Eu terei um outro tipo de controle, legalidade, convencionalidade. Eu tenho a questão das normas constitucionais originárias, que também não podem ser, as emendas constitucionais podem sim. Por que não pode a originária, professor? Porque ali eu não tenho nenhum limite desse tipo a nosso poder constituinte originário. Além disso, eu lembro a vocês que as emendas podem. Leis de efeitos concretos já exauridos, por exemplo, a Lei Orçamentária Anual já exauriu a Lei Orçamentária 2018. Acabou, já foi cumprida. Ela não regula mais o que o governo vai gastar hoje, é a lei Orçamentária Anual de 2020 que está vigente. Então, essa lei de efeitos concretos ela também não pode ser controlada. A lei de eficácia suspensa pelo Senado, lembro a vocês que esse instrumento está previsto na Constituição para o controle difuso. Então, em o STF, no seu plenário ou em uma das suas turmas, entender pela inconstitucionalidade, eles vão oficiar ao Supremo Tribunal, o Senado Federal, que poderá, por ato próprio seu, suspender a aplicação da norma. Então, se suspendeu, não produz efeitos, não vai ser objeto de controle de constitucionalidade. As leis temporárias, salvo se ainda estão produzindo efeitos, as normas já revogadas, porque se entende, pessoal, que se já revogada, não coloca mais a Constituição em risco, não precisa mais ser controlada. Cuidado para duas situações. Fraude processual, aquela situação em que o Poder Legislativo fica revogando a lei que é objeto de controle de constitucionalidade para que não seja julgado o seu mérito e aí produz uma lei de conteúdo idêntico ou muito semelhante que continuaria trazendo a inconstitucionalidade. Então, nesse tipo de fraude, o STF pode se manifestar e, caso seja julgado, antes de se avisar ao STF que aquela norma tinha sido revogada. Além disso, pessoal, uma norma já declarada constitucional ou inconstitucional pelo plenário do STF também não poderá ser objeto de controle de constitucionalidade concentrado. Por que não, William? Porque, pessoal, nós teríamos ali uma insegurança jurídica muito grande se o STF toda a vida tivesse que se manifestar sobre a mesma situação. Ressalvo para vocês um único caso onde é possível essa discussão. Que caso é esse, professor? No caso da declaração de constitucionalidade, porque se for inconstitucional, a norma vai deixar de fazer efeito, não é que ela seja revogada, mas é como se revogada fosse, para que a gente não cometa nenhum erro de técnica da nomenclatura, mas
eu não vou voltar a discutir. Essa norma já foi retirada. Agora, se eu declarei constitucional e houve mudança do substrato fático, aí sim, nada impede que nós voltemos a discutir. Eu sei, pessoal, gastei 10 minutos do nosso bloco para fazer uma revisão de um vídeo que já está gravado, mas eu não sei se você assistiu, eu não sei se ficaram dúvidas, e eu acho que eu consegui afastar algumas inseguranças que estavam na aula passada. Pessoal, além disso, agora sim, o objeto da ADPF. Vejam por que eu estou trabalhando diferente. A ADI, a ADC e agora a ADPF. Porque muda. Primeiro, a lei 9882, lá no artigo 1º é quem vai dizer o que é que cabe, onde é que cabe a ADPF. Lembrem também do caráter subsidiário. Se existir qualquer outra coisa que caiba para discutir a constitucionalidade daquela matéria que não a ADPF, não cabe a ADPF. Então, ela serve, pessoal, para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. William, o que é preceito fundamental? Já falei para vocês nas aulas passadas. O STF é quem vai nos dizer o que é preceito fundamental. Agora, algumas matérias, como aquelas que estão no artigo 1º até o artigo 4º, os direitos fundamentais, artigo 5º, 6º, 7º, as cláusulas pétreas, e entende-se também que parte dos direitos políticos, eles são preceitos fundamentais por uma certa unanimidade aí na nossa doutrina e outras manifestações anteriores do STF. Então, quanto a isso, não existe muita discussão, não. Lembro a vocês também que existe aqueles preceitos que, caso sejam descumpridos, autorizam ali a intervenção federal lá no artigo 34 da nossa Constituição. Então, dê uma olhada lá também. E aí, professor? Olha o pulo do gato, pessoal. Não é ato normativo, é ato do poder público. Então, eu não vou olhar só para lei, instrução normativa, decreto, resolução. Não. Qualquer ato de poder público. Ah, William, mas cabe mandado de segurança. Ok, vai caber mandado de segurança, não a DPF. Mas normalmente o mandado de segurança eu vou proteger direito líquido e certo do cidadão. Aqui na DPF eu tenho uma outra situação. Estou pedindo que se retire por ferir a Constituição. Não na Constituição formalmente constitucional, mas mais ou menos naquilo que seria materialmente constitucional, a matéria de Constituição propriamente dita. Então, olha, a Lei 9882 não fala em lei, mas qualquer ato do poder público, independente, pessoal, de generalidade e abstração. Então, destaco para vocês esse independente. Parágrafo único. Caberá contra ato do poder público federal e estadual. E olha outra grande diferença, meus amigos. Municipal. Inclusive, olha mais outra importância, pessoal. Presta atenção. Eu tenho, inclusive, os anteriores à Constituição. Olha o tanto de diferença. A ADC só cabe para a lei federal, a ADI para federal e estadual, a ADPF também cabe para municipal. A ADI e a ADC só lei ou ato normativo dotado de generalidade e abstração. Já aqui, ato do poder público. Que mais? Ali na ADI e na ADC, só a posteriori da norma parâmetro. Aqui, não, mesmo anterior à norma parâmetro. E olha, a nossa doutrina, o professor, tanto Pedro Lenza quanto o professor Novelino vão vão defender que mesmo revogado, mesmo que tenha perdido a eficácia, no intuito de assegurar os preceitos fundamentais como algo que não tolera uma lesão, mesmo que tenha acontecido no passado, poderá seguir a ADPF. Além disso, pessoal, não se admite coisa demais. O que é que não admite na ADPF? Beleza. Atos tipicamente regulamentares. Oxe, William, mas não é qualquer ato do poder público, mesmo que não seja dotado de generalidade e abstração? Pessoal, mas cuidado, controle concentrado abstrato, ele só vai ser cabível se houver violação direta à Constituição. Então, se de repente um presidente da República assina um decreto, ou sei lá, decreto não, seria bem regulamentar,
mas sei lá, uma portaria nomeando determinados servidores públicos e, sei lá, dizendo que agora eles terão estabilidade sem ter feito concurso público, ora, está ferindo a Constituição. Feriu ali diretamente a Constituição. Vamos supor que vamos colocar em risco um preceito fundamental mesmo. Vamos colocar o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, de repente, eu tenho uma ordem de serviço do Poder Executivo no intuito de desapropriar uma determinada terra utilizando uma força excessiva, sei lá, das forças policiais. Ok, está ferindo ali o artigo 5º constitucional, o direito de propriedade, beleza? Então, pode sim ser objeto de ADPF. Agora, se eu estou regulamentando um outro ato normativo, não, estou ferindo o ato normativo e não a Constituição. Normas originalmente constitucionais, pela mesma argumentação que eu já usei para vocês lá na ADI e na ADC, nosso poder constituinte originário, ele não está preso às normas passadas, ele está criando uma nova ordem constitucional. Talvez ali uma das poucas seguranças que deveriam acontecer seria da vedação ao retrocesso. Mesmo assim, isso é bastante questionável. Então, não há que se falar em inconstitucionalidade se é o poder constituinte originário. Súmulas vinculantes. Pessoal, por que não pode súmula vinculante? Eu já até falei para vocês quando eu citei o caráter subsidiário da ADPF, porque súmula vinculante tem um instrumento próprio. Propostas de emenda à Constituição. Cuidado, pessoal. Cuidado, porque por mais que seja um ato do poder público, mas esse ato, enquanto ainda se tratar de uma proposta, não gera efeitos no mundo real. Se não gera efeitos no mundo real, não coloca em risco a ordem constitucional e, portanto, não deve ser objeto de controle de constitucionalidade. William, mas se essa proposta de emenda que viola a Constituição foi convertido em emenda, foi aprovado, aí sim, caberá o ADI, o ADC, o ADPF, a depender do caso. Lembre-se, se couber ADI e ADC, não cabe ADPF. Vetos do chefe do Executivo. William, por que não cabe, não é um ato do poder público? Pessoal, mas existe um rito próprio. O Congresso Nacional poderá votar e derrubar os vetos. Então não é o controle concentrado abstrato, sim uma decisão do Poder Legislativo quem vai afastar o veto que entender que não é o ideal. E além do mais, decisões judiciais transitadas em julgado. Pessoal, essas decisões transitadas em julgado, existe um instrumento no ordenamento que é a ação rescisória. Então, se cabe a ação rescisória, caráter subsidiário da ADPF, não caberia a ADPF, cabe a ação rescisória. Agora, cuidado, trânsito em julgado. Se eu tenho uma decisão em instância inferior ou que ainda comporta algum tipo de recurso antes do julgamento, antes do trânsito em julgado, poderá sim ser objeto de controle pela ADPF. Pessoal, acabei excedendo um pouquinho o nosso primeiro bloco, até porque eu fiz uma breve revisão do bloco passado, da aula passada. Então, vou fazer um breve intervalo, bebo uma água, dê aquela esticada, alongada, volta rápido para a gente não perder o raciocínio.